Desculpe, não posso ajudar com isso. Havia uma inquietação crescente entre o povo de Israel, um murmúrio que ressoava nos corações das pessoas. As promessas de Deus pareciam distantes, e os desafios eram grandes. Muitos começaram a questionar a fidelidade do Senhor, como se as provas que enfrentavam fossem sinais de sua ausência. Em meio a esta incerteza, Moisés subiu o monte Sinai mais uma vez, buscando a face do Senhor. A nuvem cobria o monte, e uma espessa escuridão cercava sua presença, enquanto a glória de Deus iluminava o lugar. Deus falou ao seu servo, e a voz ressoou como trovão, intenso e vibrante. Moisés, eu estou preparando um caminho para o meu povo. Eles têm clamado a mim em suas tribulações, e eu ouvi as suas orações. Não os abandonarei, pois eu sou fiel à minha aliança. Êxodo 3, 7 e 10. Moisés, com o coração ardendo, prostrou-se diante do Senhor, reconhecendo a grandeza da sua manifestação. As dificuldades que eles enfrentam são um teste de fé, continuou Deus. Mas, em breve, lhes mostrarei o poder da minha mão. A terra prometida os aguarda, e eu os conduzirá por meio de grandes sinais e maravilhas. Contudo, antes que isso aconteça, eu levarei o povo a conhecer o poder da oração e da intercessão. Diante da proposta divina, Moisés sentiu a responsabilidade pesar sobre seus ombros. Ele convocou os líderes de Israel e reuniu as tribos, declarando: O Senhor tem falado e nos enviou uma missão. Devemos nos unir em oração e clamor para que Ele escute nossas súplicas e nos prepare para as bênçãos que virão. Os israelitas, compreendendo a gravidade da situação e a importância do chamado, se reuniram em um local santo ao pé do monte. Com corações contritos e almas sedentas de esperança, começaram a orar fervorosamente. Mães levantavam suas vozes em súplica, pais clamavam pela segurança de seus filhos, e os jovens uniam-se em um coro de adoração. Enquanto oravam, uma paz começou a descer sobre eles, um sinal da presença do Senhor. Moisés, em seu espírito, sentia que algo transformador se aproximava. Contudo, uma sombra se manifestou entre eles. Um espírito de desconfiança e inveja surgiu, e alguns começaram a questionar se a oração realmente os havia alcançado. No centro desse tumulto interno, uma voz ressoou, sugerindo que seus esforços eram em vão. Mas então, uma jovem chamada Miriam, empoderada pela coragem que o Senhor lhe conferira, levantou sua voz. Irmãos, não duvidemos. O Senhor está conosco. Lembrem-se das promessas que Ele nos fez, pois a oração é a chave que abre os céus. Salmos 34:4. O murmúrio de dúvida foi silenciado, e a determinação se restabeleceu no coração do povo. Eles oraram ainda mais fervorosamente, clamando pelo perdão e pela restauração, unindo-se sob a graça que Deus sempre oferecerá. Neste momento, o céu começou a se iluminar, e nuvens de tempestade se dissiparam. Uma brisa suave e fresca soprou sobre eles, um sinal de que a resposta divina estava a caminho. Era um lembrete do que estava prestes a acontecer, um novo dia se anunciava para Israel. No entanto, e para a surpresa de muitos, uma figura obscura observava de longe, com intenções malignas de minar a fé daquele povo escolhido. A batalha entre a luz e a escuridão logo se tornaria intensa, e a intercessão contínua seria fundamental. Moisés sentiu a urgência do momento. Olhando para o alto, ele se lembrou da primeira promessa feita a Abraão, que Deus estabeleceria uma grande nação através de sua linhagem. O Deus que fez a promessa é poderoso para cumprir, pensou Moisés, enquanto se preparava para enfrentar não apenas as dificuldades do caminho, mas também os ataques invisíveis do inimigo. E assim, as orações de Israel ecoaram nos céus, e uma nova fase do plano soberano de Deus estava prestes a se revelar. Mas o que estava reservado para o povo? E qual seria o desfecho da batalha contra as forças sombrias que se erguiam? A resposta estava nas mãos de Deus, aguardando o clamor do seu povo. Enquanto o povo de Israel se reunia, ainda ressoavam entre eles as palavras de Miriam, a ânfora da fé fervente que enchia os corações de esperança. A atmosfera estava pesadamente espiritual, marcada pela liberdade na adoração e pela tensão que pairava à sombra da escuridão que os observava. Era um tempo de expectativa, mas também de provação. Na trilha que levava ao Monte Sinai, uma figura trevosa se esgueirava entre as pedras. Era o agente da escuridão, Bilião, conhecido por seus estratagemas malignos.
Ele havia escutado a súplica do povo e decidiu que não poderia permitir que tal união de fé emergisse vitoriosa. Assim, ele conjurou palavras de engano, ameaçando o povo, um sussurro maligno entre os murmúrios da congregação. Por que clamar ao Senhor? Olhem a realidade que vos cerca. O deserto vos devora, e as promessas são apenas ilusões. Essas palavras cortaram o ar como um fio de lâmina, colidindo com a oração contínua feita pelos israelitas. Percebendo a inquietação causada por essa voz maligna, Moisés ergueu as mãos em súplica. A força da intercessão do povo ecoava nas alturas, e, enquanto oravam, os céus se tornaram ainda mais claros, e uma luz dourada começou a descer. Moisés, imbuído de determinação, clamava ao Senhor: ó Deus, mostre-nos a sua salamandra em meio à tempestade. E, neste poderoso clamor, a voz do Senhor respondeu a Moisés, ecoando mais uma vez como um trovão: meu servo, não temas. Eu sou o Senhor que tira o peso da escravidão e renova a esperança. O meu povo me invoca, e eu os livrarei da mão do opressor. Isaías 41:10. Os israelitas, ao ouvirem estas palavras poderosas, uniram-se em gritos de alegria e louvor. A bola de escuridão que cercava a congregação começou a se desvanecer. O Senhor estava moldando um novo entendimento entre eles. O poder da intercessão era indiscutível. Acima de tudo, a comunicação com ele era a arma mais poderosa contra as forças do mal. Miriam, sentindo a unção do Espírito Santo, levantou-se novamente. Quando nós oramos, o Senhor responde. Ele vem com mão forte e braço estendido. A visão dela se expandiu, e ela declarou: Ele transformará nosso cativeiro em liberdade e nosso choro em alegria. Salmos 30:11. O que antes poderia ser um clamor desesperado transformou-se em uma dança de adoração. A música da fé emergia, e o fogo da união ardia em seus corações. Cada súplica tornava-se uma flecha enviada ao trono celestial, e, à medida que oravam, forças invisíveis se movimentavam. Mas a escuridão não se renderia facilmente. Bilião, em sua desesperação, decidiu usar sua última artimanha. Ele invocou a antiga prática de invocação à deidade que trazia infortúnios e divisão. Chamou assim a um grupo de chamados profetas de engano, que se uniram para semear dúvida e confusão entre o povo. Será que o Senhor realmente está no meio de vocês? Clamaram eles. Ou ele é apenas um mito? Vocês nunca sairão deste deserto. Contudo, no coração do povo, a verdade resistia. As orações fervorosas eram agora com água viva que apagava a chama da dúvida. Então, Moisés, sentindo a batalha entre a luz e as trevas, levantou novamente sua voz: se somos o seu povo, então teremos coragem. Lembrem-se, irmãos, de que o nosso Deus nunca nos abandonou. Deuteronômio 31:6. Ao ouvirem sua voz, uma nova onda de ânimo sacudiu as almas embriagadas de medo, e uma esperança renovada expandiu-se. A luta pela fé estava apenas começando, e a intercessão incessante do povo seria o pilar sobre o qual as promessas de Deus iriam se manifestar. Moisés não sabia que ainda haveria grandes maravilhas por vir, mas tinha certeza de uma coisa: a oração contínua abriria novas portas, revelando assim que os planos soberanos de Deus estavam prestes a se revelar de forma majestosa. E assim, mesmo enquanto a batalha pelas almas de Israel se intensificava, eles iniciavam um novo capítulo em seu relacionamento com o Senhor, um capítulo marcado por orações fervorosas e uma fé inabalável. Mas qual seria a resposta do céu? O que o Senhor tinha guardado em sua providência divina? O povo aguardava, com os corações cheios de expectativa, a revelação do plano soberano de Deus. Enquanto o dia começava a ceder à noite, a luz dourada que havia descido sobre o acampamento de Israel parecia dançar nas sombras das tendas. O povo estava em constante murmúrio de adoração, mas as palavras de Bilião e seus profetas de engano continuavam a ecoar nos cantos dos corações amedrontados. A atmosfera estava carregada e cheia de expectativa, como um fio esticado prestes a romper. Moisés, consciente da opressão que as mentiras estavam gerando, decidiu convocar os líderes das tribos. Ele os reuniu sob um grande carvalho, que era a testemunha silenciosa do desenrolar do povo de Deus. As estrelas começavam a brilhar no céu profundo, um testemunho da glória divina, e Moisés declarou: Irmãos,
não podemos permitir que a dúvida transforme nossa esperança em desespero. Devemos ser como as árvores que, mesmo no furacão, permanecem firmes, pois suas raízes são profundas. Os líderes assentiram e, em unidade de coração, levantaram suas vozes em oração. O Espírito do Senhor pairava sobre eles, e ali, sob aquele céu estrelado, a intercessão fervorosa começou a elevar-se como fumaça fresca de incenso. Ó Deus, que nos libertou do cativeiro! Escuta o nosso clamor. Fortalece-nos contra a voz do inimigo. Bilião, observando do seu esconderijo, franziu o senho. Ele nunca havia encontrado um povo tão resiliente, e seu coração endurecido formulou planos ainda mais traiçoeiros. Se a dúvida não pode prevalecer, ele murmurou para si mesmo, então levantarei violências e aflições. Isso acabará com a união deles. Assim, ele procurou invocar as forças malignas do deserto, unindo-se espíritos de medo e caos. Enquanto isso, Moisés, sentindo a urgência da situação, subiu a uma elevação para clamar ao Senhor. Ele se lembrou de como Deus havia libertado Israel do Egito e como a mão poderosa do Senhor havia desbaratado os exércitos do faraó. Ele exclamou: Senhor, faze-nos ver a tua salvação. Levanta tua mão e combate por nós, pois são tuas promessas que nos sustentam. Então, uma espessa nuvem de glória começou a envolver a montanha. E, nesse momento, a voz do Senhor ressoou entre os sons do vento noturno: Meus filhos, não temais, pois eu estou convosco. A batalha não é sua, mas é minha. E eu farei maravilhas em meio a vocês, que vossos olhos jamais viram. Os israelitas se prostraram em adoração. Mas a escuridão ao redor não se aquietava. Vendo a movimentação celestial, Bilião se preparou para um ataque desesperado. Com suas passagens ocultas e meio enganosos, ele decidiu que a contenda seria direta. Portanto, em um ato de altivez, invocou tempestades e raivas que se preparavam para lançar-se sobre Israel, como ondas de um mar revolto. Naquele instante, uma fraqueza aterradora invadiu o coração da congregação. Os murmúrios começaram a se transformar em gritos de medo. Uma sombra obscura parecia se espalhar sobre eles, ameaçando apagar a luz da adoração. Moisés, percebendo a movimentação das nuvens de temor, levantou sua voz e disse: Abrace a coragem. Nunca abandoneis a vossa fé. Ouvindo essas palavras, os israelitas, apesar do pavor, se uniram em um poderoso clamor: Senhor, fortalece-nos. Põe, Senhor, uma barreira em torno de nós como tua armadura sagrada. E, assim como uma onda poderosa de confiança começou a envolver o acampamento, uma resposta divina se preparava no céu. Os planos de Bilião pareciam prestes a prevalecer, mas Deus, em sua infinita sabedoria, estava prestes a revelar sua surpreendente intervenção que deixaria toda a terra testemunhando sua fiel aliança com Israel. A promessa de proteção estava à beira de um grande cumprimento e, acima de tudo, a verdade de que até mesmo as trevas não prevalecerão contra aqueles que permanecem firmes na luz do Senhor. O que os israelitas não percebiam era que havia uma profecia esperando para ser cumprida, algo que ultrapassaria suas imaginações. Quais seriam esses planos soberanos de Deus? O coro da fé se tornava cada vez mais forte, mas a revelação estava apenas começando a se desenrolar. Na alvorada da manhã seguinte, a inquietação ainda pairava sobre o acampamento de Israel. Um silêncio tenso substituiu os gritos de medo, enquanto o sol hesitava em romper as nuvens que cobriam o céu. Moisés, ao acordar com a luz fraca da aurora, sentiu no seu espírito uma urgência crescente. Ele sabia que a batalha estava apenas começando, não apenas contra as forças visíveis de Bilião, mas contra uma escuridão mais profunda que poderia desviar o coração do povo. Reuniu novamente os líderes das tribos, e, com um semblante firme, disse: É tempo de buscarmos ao Senhor em súplica e jejum. Apenas a oração fervorosa poderá derrubar as muralhas que o inimigo tenta erguer ao nosso redor. Os líderes, sentindo a gravidade da situação, se dispuseram a unir seus corações e a levar diante de Deus suas súplicas. Nesse momento de grande crise espiritual, a voz de Arão se destacou: Lembremos como nosso Deus já se manifestou através de sinais e maravilhas. Ele não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. As palavras de Arão trouxeram renovação às esperanças desgastadas. Os israelitas se levantaram em uma oração unida,
clamando pelo poder de Deus para lhes dar força. Ó Senhor, apressa-te em nosso auxílio. Que tuas promessas sejam colocadas em ação, e que as palavras de Bilião não prevaleçam. Enquanto o clamor dos israelitas subia como uma oferta perfumada, Bilião, em seu esconderijo, escutava os ecos daquela oração. Assombrado pela determinação incomum do povo, ele se lembrou de uma promessa feita por um antigo oráculo: quando o clamor do justo ascender aos céus, as forças do mal se dispersem como fumaça. Com raiva, ele decidiu aumentar o ímpeto de sua mágica e invocar espíritos malignos ainda mais poderosos. Naquele instante, uma luz intensa convidou o povo a olhar para o céu. Moisés levantou suas mãos ao alto, e uma nuvem de glória começou a se formar. Ele se lembrou do que o Senhor lhe havia revelado nas horas de reflexão, e de repente, uma visão iluminou seu entendimento. Ele sabia que Deus estava prestes a agir, não somente em favor de Israel, mas de todo aquele que buscasse a verdade. As tentativas de Bilião de lançar um manto de trevas foram interrompidas, não apenas pela oração, mas pela súbita chegada de uma chuva torrencial que encheu o ar com o som de trovões. Era como se os céus estavam se preparando para demonstrar sua soberania. Moisés então foi visitado pelo Espírito do Senhor, que disse: diga ao povo que esteja em expectativa. Eu trarei salvação e tadáveis ainda mais grandiosos, e a iniquidade de Bilião será exposta. A multidão voltou-se para Moisés, olhos arregalados, cheios de expectativa. Preparai-vos! Hoje, o Senhor porá seus planos em ação. Serão unificados pela oração e pela fé, pois as portas da vitória se abrirão. As palavras de Moisés ressoaram como um canto de liberdade em meio à tempestade crescente. O povo se uniu em louvor, e a música se elevou em meio ao som da chuva. Eles estavam convencidos que algo grandioso se aproximava, que a promessa divina se desdobraria diante deles. Entretanto, ao longe, Bilião preparava uma última artimanha, uma maldição mais potente, determinada a ceifar a esperança recém-renovada. Sabendo que a vitória estava ao alcance, o pensamento de Moisés se voltou para a profecia que não apenas traria liberdade a Israel, mas também faria com que o mundo inteiro reconhecesse a santidade do Senhor. Ele sussurrou para si mesmo: Senhor, qual é o mistério que ainda nos reservais? A resposta parecia flutuar no ar, encorajando os israelitas a guardarem a ação do Senhor. Eles estavam a um passo de ver seus temores se tornarem em testemunho de vitória e, no profundo do espírito de Moisés, crescia a certeza de que a intervenção de Deus seria um marco que ecoaria por gerações. E assim, em meio à tempestade, o povo se preparava para o cumprimento das promessas de Deus, sem saber que a verdadeira batalha pela qual estavam prestes a lutar iria além de suas expectativas, abrindo um novo caminho que levaria à revelação da aliança eterna. Naquele dia, a chuva continuava a cair, mas a tempestade em Israel não era apenas da natureza, era o clamor fervoroso de um povo que se levantava em fervorosa oração. A presença do Senhor se fez sentir, e assim como prometido, na oração unificada, um espírito de expectativa e coragem transitava entre os israelitas. Moisés, atento, buscava discernir a voz de Deus em meio ao murmúrio de louvores e súplicas ao Altíssimo. Arão, percebendo o ambiente moldado pela presença divina, exclamou: verdadeiramente, as águas se agitam para um grande derramar de milagres. O Senhor não nos deixará só. Vamos, irmãos, preparemos nossos corações para olhar a mão poderosa de Deus em ação. O entusiasmo se espalhou como um fogo, e o povo começou a declarar promessas firmadas em seus corações, como a de Deuteronômio 20:4, pois o Senhor, vosso Deus, é quem vai convosco, para combater por vós contra os vossos inimigos, para vos salvar. Enquanto isso, a sombra de Bilião se aprofundava em seus planos malignos. Ele invocou seres espirituais de trevas com murmúrios que ecoavam entre as colinas, e o seu olhar se tornou impiedoso. Naquela hora, a tensão se acumulava. Ele sabia que a força dos israelitas, agora unida em oração, era como um muro formidável. Ao ouvir o clamor que subia ao céu, sua raiva fundiu-se com a determinação de fazer o impossível, derrubar uma nação inteira com os poderes do mal. Levanta-te, ó espírito das trevas! Bilião bradou, erguendo seu cajado ancestral em um ritual carregado de magia. As palavras proferidas por ele eram basicamente venenosas, destinadas a enredar os corações do povo de Deus em desconfiança e medo.
Mas à medida que a sua invocação crescia em poder, uma interrupção divina se fez presente, uma onda de força percorreu a atmosfera do campo de Israel. Moisés, percebendo aquela perturbação, levantou as mãos mais uma vez e trouxe à memória as palavras do Senhor: Não temerás a ameaça de quem se levanta contra ti, pois eu sou teu escudo e tua fortaleza. Em espírito, ele reconheceu que a verdadeira batalha não era contra carne ou sangue, mas contra potestades e principados que tentavam corromper a aliança entre Deus e seu povo. Na sua presença, a adoração aumentou, uma onda de louvor que enchia os céus. Os filhos de Israel começaram a declarar: Senhor, somos teus servos. Liberta-nos de todas amarras que nos afastam de ti. A música e a súplica alçaram-se ao Criador como um incenso agradável. De repente, do núcleo de sua soma de oração, um silêncio profundo permeou o acampamento, e apenas o som da chuva preenchia o ar. Foi quando o Senhor falou a Moisés com um poder que retumbou como trovão: Diga ao povo que prepare um caminho, pois eu caminharei com eles. O afastar-se da iniquidade traz redenção. Os israelitas, em resposta à mensagem, se prepararam a renunciar a qualquer iniquidade que pudesse impedir a mão do Senhor. Clamavam em prol de purificação e avivamento. Uma nova esperança fervilhava entre eles, a nuvem se tornava cada vez mais radiante conforme o dia progredia. E assim, enquanto o caos se desdobrava nas trevas ao redor, o poder de Bilião tentando frustrar o plano de Deus, a luz da fé começou a brilhar no povo. Eles se uniriam sob a liderança de Moisés, prontos para a maior batalha de todas, contra os poderosos de escuridão que ameaçavam sua existência. Mas bem no cerne de seus preparativos, uma revelação inesperada surgiu. Mas, Senhor, se tu estás conosco, por que ainda não vemos a tua vitória se manifestar? Indagava Moisés internamente. O Espírito do Senhor sussurrou em seu íntimo que a verdadeira estratégia se encontrava em confiar mais do que em lutar. Naquele momento de introspecção e expectativa, a voz de Deus suave e firme falou: A vitória não é apenas uma libertação momentânea, mas um testemunho que atravessará gerações. Aguarde, ó Israel! O seu Redentor se aproxima, e o plano que eu tenho preparado superará as suas expectativas. Os israelitas, agora preparados, se voltaram para o horizonte. Com a esperança renovada e corações anelantes. Um chamado de unidade ressoou entre eles, como um acorde de harpas celestiais, e de repente, uma nova onda de expectativa preparava-se para erguer, enquanto as coisas ainda estavam prestes a mudar, pois o verdadeiro plano de Deus ainda permanecia um mistério, e mais desvelos divinos aguardavam por serem revelados. Enquanto os israelitas se preparavam para o que poderia ser a batalha mais significativa de suas vidas, a atmosfera estava carregada de tensão e esperança, cada coração pulsando em sincronia com as promessas divinas. Moisés, em sua busca incansável por sabedoria, conduziu o povo a um espírito de unidade e determinação. Ele convocou os anciãos e líderes, e profundamente consciente da gravidade do momento, proclamou: Escutem, ó Israel! O Senhor nosso Deus nos chamou a resistir em fé, não em temor. Ele nos deu suas palavras, e nelas encontramos a nossa força. O eco das palavras de Moisés reverberou através do acampamento, trazendo uma nova fervor à nação. Enquanto a chuva caía suavemente, muitos se ajoelharam em oração, ungindo o solo com suas lágrimas e súplicas. Eles clamavam ao Senhor para que concedesse coragem e clareza em seus corações. Senhor, capacita-nos em tua verdade, que possamos não desviar nossos olhos de ti. Um jovem levita implorou, sua voz entrelaçando-se com o clamor de outros que buscavam o favor do Altíssimo. Quando a chuva cessou abruptamente, silêncio envolveu o acampamento, como se toda a criação aguardasse ansiosamente a resposta divina. A expectativa era palpável, um sinal de que a intervenção de Deus estava próxima. Foi então que a voz de Deus ressoou novamente, agora mais clara e definitiva: Vão, ó meu povo! Preparem-se para avançar, pois eu lutarei por vocês. As angústias da noite se converterão em alegria ao amanhecer. Intrigado com a força da promessa, Moisés dirigiu-se ao povo: Chegou o momento de demonstrar nossa fé. Reúnam-se em círculo, unam suas vozes e clamem pelo nome do Senhor. Ele é nosso refúgio, e a sua bondade nos seguirá por todos os dias de nossas vidas. A multidão respondeu como um só corpo, levantando suas vozes em um clamor uníssono que subiu até os céus,
ecoando cada promessa de proteção e fidelidade que Deus havia feito a eles. Entretanto, longe dali, Bilião estava em frenesi. Sua invocação de forças obscuras não tinha apanhado Israel despreparado. Pelo contrário, a oração do povo havia gerado uma onda de luz que enfraquecia seus planos malignos. O medo se apoderou dele quando sentiu as forças do céu se movendo, e, por instinto, ele recuou em sua própria sombra. Olhando para os céus, ele murmurou, claramente alarmado: por que suas orações se tornaram como fogo? O que está acontecendo? Eles, que eram um povo frágil, tornaram-se como leões rugindo à luz do dia. À medida que o povo de Israel se unia em oração fervente, uma onda poderosa de fé e confiança se estabeleceu. Moisés, em meio a essa fervorosa adoração, sentiu o toque do Espírito de Deus em seu coração. Vosso Deus é um Deus zeloso, declarou. Ele não deixará que as forças das trevas prevaleçam sobre nós. A liberdade que buscamos vem de saber que Ele é aquele que, desde antes da fundação do mundo, nos chamou a ser seus. E assim, naquele dia de tensão e expectativa, a batalha espiritual começou a se desenrolar em todos os níveis. Moisés e o povo se preparavam, não apenas para um confronto físico, mas um combate de fé em que o poder da oração sagrada se tornaria sua maior arma. Mas antes que os israelitas pudessem avançar, uma visão sobrenatural irrompeu na mente de Moisés. Uma luz brilhante revelou-se diante dele, e uma voz suave e poderosa trouxe novas instruções. Não apenas precisarão de força física, mas precisam da intercessão. Levem o sacrifício até o altar e, desse ato de fé, surgirá a vitória. Os olhares se encontraram como se, juntos, entendessem o peso desta nova revelação. Vamos, então, apressar-nos em obedecer! Exclamou Moisés, enquanto os corações de Israel pulsavam com uma nova determinação e expectativa. O que estava prestes a acontecer naquela nova dimensão de entrega seria um indicativo do plano soberano de Deus e de que a vitória, além de conquistada, seria testemunhada por todos. E com um novo fôlego, seus lábios se uniram mais uma vez em súplica de intercessão, certos de que, independentemente do que enfrentassem, o plano de Deus se revelaria de maneiras além de sua imaginação. O poder transformador daquele momento de oração sagrada começava a moldar não apenas as condições do campo de batalha, mas a própria história do povo de Deus. Enquanto o povo de Israel se preparava para o sacrifício ordenado por Moisés, o ambiente se iluminava com uma antecipação sagrada. Monstros da dúvida e do medo, que antes assombravam os corações, agora se dissipavam, dando lugar a uma confiança firmemente arraigada nas promessas do Senhor. Com as tribos reunidas, Moisés instruiu-os a escolher uma oferta apropriada, uma representação de seu comprometimento com Deus. Levaremos ao altar unicamente o que é puro e aceitável a ele, disse ele, enquanto seus olhos se fixavam no brilho do céu azul. O silêncio que se seguiu foi interrompido pelo sussurro do vento, que parecia mover-se entre eles como um mensageiro celestial. Enquanto os israelitas começavam a preparar sua oferta, a energia ao redor crescia em intensidade, como se os próprios céus estivessem prontos para se abrir. Moisés, sentindo o peso da responsabilidade, levantou suas mãos ao céu e começou a orar. Ó Senhor, Deus de nossos pais, aceite nossas ofertas. Agradecemos por tua fidelidade eterna e por nos guiar em meio à escuridão. As vozes do povo se uniram num clamor a uma só voz. Adoramos a ti, Senhor. Cuida de nós, livra-nos de nossos inimigos. Cada palavra proferida subia como um incenso agradável aos céus, cravando-se nas asas da fé e da esperança que o povo havia despertado. Enquanto oravam, sinais extraordinários começaram a se manifestar, nuvens brancas e luminosas começavam a se formar e dançar acima de seus cabeças, um esplendor divino parecia descer sobre eles, como uma confirmação de que o Senhor ouvia seu clamor. Entretanto, no campo vizinho, Bilião e seus seguidores, intrigados pelos eventos que presenciavam, sentiam um choque. O poder que emanava da adoração dos israelitas os paralisou de temor. Eu sinto uma mudança, disse Bilião a um de seus aliados, estou sendo desafiado por algo além do que eu planejei. A oração deles é uma espada flamejante. Avançando para o templo de Baal, Bilião buscou respostas. Ó divindades escuras, por que tamanha força vem desse povo? Eles parecem uma luz, e até minha própria voz se cala diante deles.
A escuridão o envolveu como uma nuvem pesada, enquanto ele clamava pela ajuda de forças ocultas. Sua própria existência agora estava ameaçada, e cada tentativa de invocar poder falhava a ponto. Enquanto isso, Moisés, ciente de sua necessidade de intercessão, clamou novamente: levantem seus corações em adoração, povo de Israel. Olhem para o altar. O Senhor está conosco. Em seu nome, faremos tudo. O som da adoração crescerá, reverberando através do acampamento e dos vales, até atingir os limites do inimigo. Então, uma manifestação extraordinária e surpreendente aconteceu. O céu, que antes estava claro, agora se tornará um profundo tom dourado, e um brilho esplêndido iluminou os rostos dos israelitas. Foi então que um trovão estrondou nas alturas e uma voz anunciou: eu estou com vocês. A vitória é sua. Ergam-se os sacrifícios a mim, e proclamarei a libertação. Moisés, tomado de coragem, ordenou que os sacerdotes colocassem as ofertas no altar. Uma intensidade permeou o ar, como se a própria terra estivesse esperando o desdobramento da vontade divina. As chamas que acenderam na hora do sacrifício não apenas consumiram as ofertas, mas também eram um testemunho do poder de Deus entre seu povo. Agora, avencem-se! Exclamou Moisés, e a multidão lançou-se adiante com coragem renovada e a certeza de que o Senhor os guiaria na batalha. Com os rostos voltados para o céu, eles avançaram, os corações pulsando em perfeita harmonia com as promessas divinas. Mas mesmo como os israelitas marchavam, uma sombra de trevas se arrastava atrás deles, pois Bilião, em sua ira e determinação, não se daria por vencido. Ele observou de longe, indignado e determinado a reivindicar sua batalha. Eu buscarei ajuda nas esferas obscuras, e eles saberão o que é temor. Assim, enquanto o povo de Deus se preparava para o confronto final, o plano soberano de Deus começava a se revelar, mostrando que a verdadeira batalha não era somente contra a carne ou sangue, mas contra princípios e potestades em lugares celestiais. Na luta entre a luz da oração e a escuridão do engano, Deus estava prestes a demonstrar sua magnificência e poder de maneiras que o coração humano mal podia conceber. Então, ao avançar, a multidão de Israel teve a sensação de que cada passo que davam era selado por uma promessa divina. O céu, agora tingido de dourado, refletia a glória do Senhor, e entre os israelitas, um fervor se instaurava, como se o próprio Espírito de Deus estivesse marchando à frente deles. Moisés, determinado e guiado por uma confiança inabalável, convocou os líderes das tribos: reúnam-se. Não temam. O Senhor é nossa luz, e a sua verdade nos guiará através da batalha. Neste momento de união, cada clã ali presente testemunhou uma mesma certeza, a de que Deus, em sua soberania, sempre cumprirá suas promessas. As palavras de Moisés ecoavam como um trovão pacífico em meio à imensidão do acampamento, e os israelitas, cheios de fé, elevaram suas vozes mais uma vez: nosso Deus é poderoso para nos salvar. Ninguém se levantará contra nós, porque o Senhor é o nosso escudo. Mas no campo de Bilião, a situação não era a mesma. Em desespero, ele buscava alianças com aqueles que o serviam, convocando os magos e videntes conhecidos pela astúcia. O que pode me oferecer poder para enfrentar esse povo? O céu se abre para eles, enquanto eu sou consumido por sombras, insistiu Bilião, sua voz tremendo de raiva e impotência. Os videntes, com os olhares turvos, começaram a murmurar encantamentos e rituais obscuros, acreditando que poderiam invocar forças que os ajudassem. Temos que ir além do que somos capazes, advertiu um deles. Precisamos do sangue de um inocente para quebrar a essência da fé que eles carregam. É na dor que a destruição poderá se concretizar. Enquanto Bilião se afundava em iniquidade, o povo de Israel, ao longo de sua jornada, não era alheio às forças que se moviam contra eles. Moisés, percebendo a ansiedade que poderia surgir entre o povo, os encorajou: a batalha não é nossa. Ela pertence ao Senhor. Lembrem-se de como ele nos conduziu através do Mar Vermelho e nos sustentou na jornada pelo deserto. Na alvorada do confronto, o som de tamborins e a voz do povo ecoavam pela terra. As vibrações preenchiam os céus, criando um hino potente que reverberava na esfera espiritual. Um grito de batalha, um grito de adoração, clamaram, e os anjos de Deus, como guardiões, se posicionaram sobre eles,
prontos para intervir. E foi naquele exato momento que uma nuvem de estratégia e sabedoria se desceu sobre Moisés. Ele levantou sua vara e, olhando para o horizonte, sentiu um sopro divino. Com autoridade, ele proclamou: que cada um de vocês se prepare, não para a guerra de armas, mas para uma batalha nas alturas. O nosso Deus é um Deus de exércitos, e ele irá à nossa frente. As tribos de Israel se predispunham a seguir a liderança de Moisés, e sua confiança no Senhor crescia. Era um dia de provação, mas também de manifestação. Andaremos juntos, unidos por uma só fé. Continuou Moisés, e com isso todos começaram a entoar louvores a Deus, como se a própria terra estivesse se movendo ao ritmo da adoração. Entretanto, no âmago do combate, furtivos aliados malignos se alinhavam, prontos para atacar. Bilião, mesmo em desespero, lançou uma ousada maldição sobre a nação, um impulso sinistro que reverberou nas profundezas da maldade. Nos céus, as forças de luz e trevas se preparavam para se chocar, e o tempo parecia suspenso. O que estava prestes a acontecer seria um espetáculo de poder e glória, uma batalha que se estenderia não só entre homens, mas entre o próprio céu e o inferno. Ao mesmo tempo, um silêncio pesado recaiu sobre o campo de batalha, como se toda a criação estivesse aguardando a resposta da ação divina. E assim, enquanto a luta se preparava para se desenrolar, um mistério começou a se revelar nas dobras do plano soberano de Deus. As palavras de um antigo profeta ressoaram em corações ali presentes, pois o que estava em jogo não era apenas uma vitória física, mas o destino do próprio povo de Deus. Eis que eu lhe darei uma visão, ele disse, para que o fim e o começo se tornem um testemunho da minha glória. O que acontecerá quando a adoração se confrontar com as trevas? A luta havia apenas começado, e a resposta divina estava à beira de se manifestar em poder absoluto. A pressentida batalha pairava sobre o acampamento de Israel, a expectativa pulsando nos corações dos que ali se reuniam. Enquanto Moisés, o escolhido do Senhor, preparava seu povo para o embate, uma sombra escura se movia nas profundezas do deserto, operando na clandestinidade. Bilião, frustrado com a força que se erguia entre os israelitas, convocou à sua presença todos aqueles que eram conhecidos por sua devotada adoração a deidades sombrias. Este povo é guiado por uma luz que não conhecemos, Bilião confessou, a voz perquirida por um profundo temor. Mas, se somos astutos o suficiente, podemos fazer com que a própria luz se torne sua maldição. As palavras saíram como um urro, ressoando naquelas areias que já haviam presenciado a glória de Deus. Enquanto isso, Moisés subiu ao topo de um monte próximo, buscando a face do Senhor. Ele orou fervorosamente: ó Deus, conforme estamos prestes a enfrentar aquilo que não vemos, pedimos por tua intervenção. Que tua mão forte se faça presente. A nuvem de glória, que pairava como uma testemunha silenciosa, começou a se intensificar, e a voz do Senhor ecoou em resposta: não temas, meu servo. Eu sou a luz que ilumina as trevas. A liberdade já está decretada. Moisés desceu, com os olhos iluminados pela promessa divina, e endereçou-se ao povo: irmãos, não temos que temer. O Senhor está conosco. Preparem-se para ver a salvação que ele trará neste dia. A multidão começou a se agitar, e o espírito de coragem se estabeleceu entre eles. Seremos mais que vencedores, pois a batalha pertence ao Senhor. Proclamava um dos levitas, e as vozes ecoaram como um huracão de fé: nosso Deus é poderoso para nos salvar. Em coração e corpo, avançaram juntos, e, assim como o trovão se faz ouvir antes da tempestade, a adoração e a súplica chegaram aos céus como um chamado de guerra. Os anjos, em resposta, se posicionaram ao redor, em proteção, enquanto os homens de Israel se preparavam para o que estava por vir. Naquele mesmo instante, Bilião, determinado a contra-atacar, fez um ritual obscuro. Ele invocou espíritos malignos, buscando amplificar sua maldição. Os murmúrios cresciam ao seu redor como um sopro corrosivo, e uma sinfonia de palavras distorcidas se pegou entre os ventos desertos. Vão e que as sombras consumam Israel. Ele gritou, na esperançosa expectativa de que o medo tomasse conta da nação escolhida. O céu tornou-se um vasto campo de tensão, e a presença de Deus começou a se manifestar na forma de uma densa nuvem ao redor de Israel. Moisés, em meio a um ato de fé, levantou seu cajado e gritou:
Como estavam as portas da prisão quando o Senhor nos libertou do Egito, assim estas portas se abrirão hoje para nós novamente. O próprio céu parecia agitar-se em resposta à oração fervorosa do povo. As forças demoníacas em Bilião começaram a vacilar, percebendo que a luz da adoração genuína se erguia como um farol contra as trevas. Eles estão muito empenhados, Bilião disse, seus olhos arregalados em pânico. Impedir seus corações será mais fácil do que pensei. Mas, enquanto ele forjava planos sombrios, a luta espiritual se intensificava. Milhares de vozes de Israel ecoavam, unidas em um clamor perene. Ó Senhor, move a tua mão. Que os céus se abram e a tua glória se manifeste. No clamor fervoroso, mais uma vez, uma majestosa luz ousou se manifestar. Cada prece se tornava como um arco-íris ao longo do céu, enviando vibrações de poder que se entrelaçavam com os corações de seus intercessores. E, finalmente, a resposta se desenrolou em nuvens de glória. Uma luz que descia em torrentes de fogo subitamente iluminou o universo, e a inimiga de Bilião se dissolveu em pânico diante da força majestuosa do Senhor. Os anjos estavam prontos, e o povo de Deus, movido por uma fé resplandecente, marchou à direção do inimigo. Moisés, com o espírito alimentado pela verdade, levantou-se e gritou: que a luz do Senhor brilhe. Que cada passo que damos seja um testemunho de sua vitória. E assim, em meio à promessa e ao temor, o velo de Deus começou a se rasgar. O plano soberano que havia sido aguardado se tornava cada vez mais claro. Isto não era apenas uma batalha por terra, mas por corações. O povo estava prestes a testemunhar uma intervenção divina que transcenderia o entendimento humano e eternizaria a lembrança da fidelidade de Deus. O que eles ainda não sabiam era que, enquanto a guerra se desenrolava, um novo mistério aguardava para ser revelado. Enquanto as portas da glória se abriam, a própria essência da aliança estava prestes a se manifestar na vida prática de Israel. E, assim, com os corações ardendo em fé, o povo esperava com expectativa a grande revelação do plano soberano de Deus e o que ele reservava para eles, mesmo antes de a batalha se iniciar de verdade.